Olá a todos, estamos aqui na segunda parte que mostra aí como usar o metadata para criar aí processadores de anotações e permitir que o seu framework que utiliza o metadata para leitura de anotações possa permitir a extensão da parte de anotações. A gente viu na primeira parte do vídeo aqui como fazer. Eu gostaria de mostrar para vocês agora algumas opções adicionais, tá? Uma coisa interessante que dá para fazer é que esse cara aqui ele pode ser um container também, tá? Então a gente coloca aqui o container for, né? No caso aqui ele está pegando type, ou se eu quiser que seja de qualquer coisa eu posso até colocar o all. Vou colocar aqui só para mostrar um exemplo. E aqui eu posso colocar aquelas anotações, né? Por exemplo, a annotation property, né? Que aí a annotation seria a anotação com dados, né? Ponto class, e eu coloco aqui que a minha property seria igual a nome, certo? E aí eu posso até comentar, por exemplo, isso daqui, ó, que aquele dado ali ele vai ser populado, né? Então eu consigo, se eu botar o container aqui em cima, usar as mesmas anotações que eu usaria dentro do container, né? Então vou salvar aqui só para a gente ver, né? Opa. Ah, sim. Ele deu erro aqui porque para eu poder ter isso daqui eu preciso ter o método getSet, né? Para o framework poder acessar aquela informação. Tá? Então agora sim eu vou rodar, né? E aí pronto. Ó. Ele colocou ali a informação. Note que aqui está comentado. Então isso é uma coisa para fazer. E inclusive o que é interessante é que eu posso pegar informações inclusive de outras anotações. Né? Por exemplo, bota aqui anotação complementar. Né? Aí vamos supor eu coloco aqui ó, int value. Né? Aí bota aqui aqui runtime. Retention runtime, né? E aí posso até colocar aqui, por exemplo, ó, um needs to have aqui, certo? Que verifica se ele tem a anotação com dados, né? Certo? Então, esse cara é complementar àquela outra anotação, né? E aí eu posso, por exemplo, aqui, ó, também colocar aqui um private int complementar, né? E aqui eu coloco, né? Annotation property, a minha annotation. Olha como é que é fácil, né? Recuperar a informação aqui, né? Como é que chama mesmo? Anotação complementar. Aqui, né? Minha property é value. Aí, por exemplo, seria o caso eu colocar aqui, ó, mais, sei lá, value. Ó, que value, complementar. Value é lá dentro da anotação. Olha aqui, eu salvo aqui, né? Opa, aqui faltou um ponto class. Tá? Ó, vamos pegar aqui o exemplo de classe, né? Então eu vou colocar aqui, ó, anotação complementar, né? 10. Né? Então eu salvo aqui, ó. Lembrando aqui, ó, o que deu erro na outra vez, né? Eu tenho que criar os métodos, pelo menos o método set, né? Para poder o framework acessar ali aquelas informações, né? Ok, então eu salvo aqui, rodo, né? Olha lá, ó, ele recuperou ali aquela. Olha que interessante aqui, ó. Se eu, por exemplo, vier aqui,
aumentar aqui a anotação com dados, né? Eu salvo, rodo. Ó, deu pau. Por que ele deu pau? Ó, porque ele precisa ter, né, anotação com dados, né? Então, seria aquele needs to have lá. Olha como é que é fácil configurar também essas restrições aqui, usando aí o validator. Certo? Bom, mas o que a gente consegue fazer aqui? Tá? A gente tem aqui, quando eu mostrei aqui, ó, cadê? Onde que está o nosso container? Aqui, ó, novo container, ele tem esse Reader is Processor, tá? A outra opção, ele tem aqui o Reader Returns Processor, tá? Então, nesse caso, o cara que vem aqui, ele tem que ser um cara que vai estar sendo retornado. Cadê a minha... Cadê aqui o processador? Anotações, né? Ele tem que ser alguém que vai vai ser retornado aqui, né? Então, executor, né? Sei lá. Esse método aqui eu vou botar para dentro do executor, no caso aqui, né? Então, eu vou criar essa classe. Tá? Na verdade, vai ser uma interface. Deixa eu cancelar aqui. Eu vou criar uma interface, né? E essa interface que vai ter esse método. Às vezes eu quero separar isso aqui, né? Tá? Então eu salvo. E aí, obviamente, ele vai dar pau aqui, né? Eu vou criar um executor só, né? Eu vou chamar aqui de executor string. Ele tem aqui o executor, esse mesmo, tá? E aí eu vou criar aqui uma propriedade, né? Para imprimir, né? E aí aqui ele vai imprimir o que é para imprimir, né? E aí aqui eu vou gerar um construtor usando ali o para imprimir, né? Certo? Muito bom. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, ó, note que as duas classes, elas teriam aí o mesmo executor, né? Eu não precisaria estar repetindo isso aqui, tá? Então, ó, por exemplo aqui, executor, né? Eu estaria aqui, ó, retornando, né? Isso aqui, ó. Seria aqui, ó, return new executor, cadê? Executor string, né? Passando aquilo tudo ali como parâmetro. Ok, bom. E aí esse cara aqui nem precisa mais estar aqui, ó. Tá, calma que por enquanto tá tudo quebrado aqui, ó. Tem esse outro aqui, né? Que também aqui precisa ter um executor. E ele também vai dar um return new executor string. E vai retornar aquilo ali, né? Muito bem. Bom, ok. Aí aqui, né, tanto no meu container aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele não vai ser mais uma lista disso aqui. Ele vai ser uma lista de executor. Certo? Obviamente tem que arrumar aqui os get sets, né? Então vamos lá, source, generate getters and setters, seleciona ali, ok. Tá? Então, porque agora esse cara aqui ele retorna o cara que vai entrar aqui, né?
Então eu vou vir aqui, ó, na verdade também não vai ser o processador, vai ser o executor. Tá? Então ó, deu certinho, tá? Então, ó, a gente tem essas duas opções. A gente pode fazer com que, na verdade tem uma terceira opção, já falo nela. Mas a gente pode fazer com que o próprio cara que está processando a anotação, que é esse aqui, né? Que ele é o cara que implementa a interface, que tem esse execute processor aqui. Esse cara ele pode retornar void desde que aqui eu tenho reader is processor, né? Tá? E aí se eu boto reader returns processor, aquele método ele que vai retornar o cara que vai processar. Isso aqui é muito útil, por exemplo, em casos como esse, que a lógica, às vezes as anotações são diferentes, né? Mas a lógica de processamento ali pode repetir, né? Tá? Então, no caso ali, um tem que pegar dado, o outro não, mas na hora de executar, às vezes você quer separar isso daí, né? Então, às vezes é interessante você ter esse cara retornando o processador de anotações aqui, ao invés de ser um cara que simplesmente ele mesmo é adicionado.